Então, os mistérios que envolvem os sonhos. Então, vamos lá, bem rápido. Então, para entender por que as pessoas sonham, tem pesadelos constantes, sonhos repetitivos, sofrem ataques espirituais durante o sono, né, ou o sonho. Para a gente entender, a gente tem que compreender um pouco o que é o homem, né? O homem, não é só essa carne, esse corpo, né? O homem, ele é alma, mas também ele é espírito, né? Então ele tem essa tríplice formação, que alguns chamam de tricotomia, né? Espírito, alma e corpo. Eu coloquei aqui, né, o bonequinho deitado, né? Você dormindo, mas você é uma alma, né? Possui um corpo e possui um corpo espiritual, um corpo físico e um corpo espiritual. Vamos entender melhor, bem rápido. Você não é esse corpo, nós não somos isso aqui. Você tocar em você aí nesse momento aí, você na verdade tem esse corpo, né? O que a Bíblia nos ensina, as Sagradas Escrituras nos ensinam, é que nós somos uma alma vivente. Olha o texto aí, em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. O que o homem é? Uma alma vivente. Mas ele possui o quê? Um corpo físico e possui um corpo espiritual. Deus nos dá um corpo. A alma é o princípio da vida, né? É a vida dada ao homem. Vamos já ver isso com detalhe. Mas ele capacita, ele dá ao homem esse corpo para poder se relacionar no mundo físico, no nosso mundo. Mas também, como Deus criou o homem para ter comunhão com ele, Deus, ele também dota o homem desse corpo espiritual, essa alma, ela habita no meio dessa ambiência, né? Vamos dizer assim, dupla. Ela vive no mundo físico e se relaciona através do seu corpo físico, mas também ela se relaciona no mundo espiritual através do seu corpo espiritual, que a Bíblia chama de espírito, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Está aqui o texto, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Grave esse texto. Isso aqui é a formação do ser humano, como fomos formados. É claro que depois do pecado, houve uma pequena mudança, nós vamos falar aqui bem rápido. Então vamos lá. Então, três, vamos dizer assim, substâncias o homem foi formado, né? Pó da terra, Deus pegou o pó da terra, formou ali o boneco, né? Soprou o fôlego da vida nas narinas, né? Tá aqui, ó. Soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou uma alma vivente, né? Então tá aqui, ó, só para você ver aí, pó da terra, né? Deus fez, soprou nas narinas o fôlego da vida, o espírito, né? Então ele se torna uma alma vivente, mas dotado com esse corpo físico e esse corpo espiritual. Esse é o homem que quando vai dormir tem seus sonhos e pesadelos, que nós precisamos entender a origem, as fontes e por que sonhamos, né? Então tá aqui, ó, dividi, voltei àquela tela, né? Espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito, né? Então, os sonhos, o corpo adormece, né? Os sonhos procedem, né, de uma dessas fontes. Ou o sonho procede da própria alma do homem, ou o sonho procede do espírito do homem. Aqui no caso dele ter relacionamento com Deus ou com espíritos malignos, no caso de ataques espirituais. Eu vou já explicar isso aqui. Mas então, daqui para frente, para cima, nessa ilustração aqui é o homem material e aqui tudo que não é material. No caso, o que não é material daqui para baixo está no campo da alma e no campo do espírito, né? Então vamos lá, vamos entender. O que é o homem? O homem nós somos uma alma vivente. Foi mostrado naquele texto que estava aqui no canto, né? Nós somos uma alma vivente, aqui estamos nós, aqui a alma, nossos sentimentos, pensamentos, intelecto, desejos e tudo, né? E a consciência de quem somos. Aqui é a consciência do homem, ela está aqui na alma. A alma, nós somos essa alma vivente e possuímos, olha lá, recebemos um corpo físico, ou seja, temos um corpo físico. Nós não somos esse corpo físico, nós temos. E também recebemos um corpo espiritual, como eu já disse, para se relacionar no mundo espiritual. Então, a alma, né, que ela é o ser consciente, né, voltando aqui, ó, o consciente de quem somos, a sede dos sentimentos, dos pensamentos, dos desejos, do intelecto, das vontades, tudo aqui, né? Ela percebe o mundo físico, nós aqui, né, percebemos o mundo físico através dos sentidos do corpo. Visão, audição, tato, paladar, né, olfato.
Então, o que que acontece? Eu botei essa setinha, ó. O corpo, esses sentidos, eles estão no corpo físico, né? A visão, o paladar, o olfato, tudo isso, o corpo foi que Deus deu, né? No caso, o corpo que o Senhor nos deu, ele estando no seu estado normal, de plena saúde, ele possui esses sentidos e ele interioriza para a alma. E a alma faz a leitura do mundo externo, a alma, que somos nós, né? A vida, a semente da vida, que somos nós, ela lê e percebe o mundo físico através do corpo físico. Você vê a audição, a visão, são sentidos que estão no corpo e que são interiorizados, por isso que eu coloquei essa seta para a alma, né? Mas também como Deus dotou, capacitou o homem, né, com um corpo espiritual, porque isso aqui é a diferença para os animais, porque Deus queria ter relacionamento conosco, né, com os homens, então ele dota, capacita o homem com o seu corpo espiritual. Então, é através desse corpo espiritual que nós percebemos o mundo espiritual, né? Através dos sentidos dele, assim como o corpo físico tem os seus sentidos, visão, audição e tato, paladar, o corpo espiritual também tem sentidos mais elevados, mais profundos, é o nosso assunto. Então, ele também interioriza, basta você, para a sua alma, né? Para a alma. Basta você lembrar quando Paulo fala em Romanos 8, né, que o Espírito de Deus ele testifica com o nosso espírito. Então, Deus ele vem por aqui, ó, no mundo espiritual. É claro que o bonequinho está deitado porque eu estou simulando aqui o estado de sono, vamos já falar, né? Então, ele vem por aqui e fala, né? Provérbio também, eu posso colocar esse texto aí depois na descrição, que diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É por aqui que Deus nos ilumina, nos dá direção, né? Mas para nos comunicar no mundo espiritual. E Deus deu o corpo físico para nos comunicar, nos relacionar no mundo físico. Com a queda do homem, né, do pecado, houve, de certa forma, uma ruptura, né, um abalo nessa relação aqui. Ó. É por isso que nós, a alma vivente, a gente percebe perfeitamente o mundo físico através dos sentidos do corpo. Se você enxerga, você ouve, você sente alguma coisa no tato, né, você percebe com esse corpo físico, logo isso é interiorizado e você percebe perfeitamente o mundo físico. Por quê? Porque essa relação não foi abalada. Mas a gente percebe que houve um certo abalo no que diz respeito à nossa alma com o corpo, o outro corpo que ela tem, que é o corpo espiritual. Se não, nós estaríamos vendo os anjos, os demônios, o mundo espiritual normalmente como nós vemos o mundo físico. Por que a gente não vê o mundo espiritual, né, através dos sentidos do corpo espiritual, tá aqui, ó, do espírito, como nós vemos o mundo físico através dos sentidos do mundo físico? Porque com a queda houve esse abalo, essa ruptura. De certa forma, não foi mais permitido nós termos essa comunhão, ligação como antes no Éden o homem havia sido criado. Esse é assunto para outro slide, para outro vídeo, né? Mas vamos continuar aqui. Então, com a queda, ó, essa ligação aqui do homem, ó, ela ficou perfeita, né? Continuou normal a ligação da alma com o corpo físico, mas com o seu corpo espiritual houve um certo abalo, houve uma certa ruptura, e é por isso que a gente não percebe tanto. Nós estamos cercados de eventos espirituais, de seres espirituais o tempo todo, mas a gente não vê. Por quê? Porque não há essa relação, essa ligação direta. Quem tem o dom dado por Deus já é diferente, já começa a ver como os profetas, né, já começa a ver o mundo espiritual tal como a gente vê o mundo físico. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, os mistérios do sono. Por que vêm os sonhos, né? Então, você acordado é essa relação que eu acabei de dizer, de explicar, né? A alma ligada no corpo, você percebe o mundo físico através do corpo físico que interioriza para a sua alma. Você já não percebe tanto o mundo espiritual, mas sofre a influência dele, né? Seja de Deus ou seja do inimigo, quando você sofre ataque ou quando recebe as bênçãos de Deus, né? Mas quando entramos em estado de sono, aí muda um pouco vamos dizer assim, essa relação espiritual no corpo. Olha lá. Quando a gente dorme, o que acontece? Vamos tentar entender. Aqui está o mistério agora. Isso aqui até agora foi só para a gente ter uma noção do que é o sono, né? Porque sonhamos, porque temos essas experiências enquanto dormimos, seja de sonhos ou seja experiências espirituais. Pois bem,
Isso aqui é uma relação normal, você está acordado, né? Quando você dorme, o que que acontece? O corpo físico, que quando você está acordado, o tempo todo está mandando informação para a sua alma, vendo coisas, ouvindo coisas, sentindo coisas, percebendo coisas, se relacionando com pessoas o tempo todo. Quando você dorme, esse corpo espiritual, esse corpo físico adormece. Logo você fecha o olho, né, com as raríssimas exceções de quem dorme com o olho aberto. Então você fecha o olho e aí o sono vai através de estágios, tal como a ciência explica, a Bíblia também explica. Vai do seu estado normal, do sono, aquele bem leve, até o sono profundo. É quando chega no nível onde as pessoas realmente começam a ter as suas experiências, né, vamos dizer assim, no mundo não material. Então, quando o ser humano dorme aqui, ó, quando ele está dormindo, ele deixa de interiorizar esses sentidos, as informações, esse turbilhão amontoado de informações. E à medida que o sono vai ficando mais profundo, o sono vai ficando mais... a pessoa vai penetrando mais, aquietando, esses sentidos aqui do corpo, eles vão calando. Ou seja, e a alma, que precisa sempre de um corpo, que ela não sobrevive sem um corpo, a alma começa a perder essa conexão direta aqui, ó. Lembra que quando você está acordado, ó, ela começa a perder essa conexão direta, e aí a saída dela é começar a vamos dizer assim, se ligar, se relacionar, ter mais sensibilidade. Pronto, essa é a palavra, ter mais sensibilidade com o mundo não material. Por quê? Porque do mundo espiritual, do mundo físico, ela deixou de receber essas informações. Quando cai no sono profundo, é como se essa relação aqui entrasse numa certa ruptura pelo estado de sono, porque o corpo deixou de ematir as informações e ela começa a se ligar aqui para baixo, né, na ilustração, no mundo não material. Então, ela é quando começa a acontecer os mistérios dos sonhos, né? Você está entendendo, eu acredito, até agora, né? Então, essa relação, de certa forma, ela tem uma certa ruptura devido ao estado de sono. Você vê que o corpo físico, às vezes, perde tanto o controle, né? Fica tão adormecido que as pessoas andam sem ter consciência, porque a consciência que está na alma fica tão ligada aqui no mundo físico que esse corpo aqui fica, vamos dizer assim, momentaneamente desligado e deixa de mandar informação para a alma, que por sua vez fica mais sensível ao mundo almático, o mundo dela mesmo, da alma, ou o mundo espiritual. Então, continuando aqui, por a gente ter já para fechar o assunto, a alma. Então, os sonhos, a fonte 01, a fonte número 1 dos sonhos, é ela mesma, é da alma. É a memória recordativa. Né? É por isso que está escrito, olha, Eclesiastes 5:3, porque da muita ocupação vem os sonhos. Ou seja, a alma humana, depois que ela deixa de receber as informações do mundo físico que vem através do corpo físico, dos sentidos, visão, tato, paladar e tal, audição, devido ao estado de sono, como a alma parou momentaneamente de receber essas informações, ela fica mais sensível ao mundo dela mesma e ao mundo espiritual. Ou seja, aí começa a aflorar dela mesma a memória recordativa. O que é a memória recordativa? É o chip de memória. Você lembra de algo que aconteceu ontem porque a sua memória ela grava. Então, o que a Bíblia, o Senhor vai dizer para nós nas Escrituras? Da muita ocupação vem os sonhos. Ou seja, você se relaciona, está ansioso com alguma situação, está com medo, está chateado, pensou muito, se ocupou muito, dá muita ocupação. Ou seja, isso fica na sua memória recordativa. Quando o corpo físico, aquele turbilhão de informação durante o dia, que você está acordado, deixa de vir para a sua alma, que ela começa a se aquietar, ela começa a aflorar, né? Isso é a fonte número 1 dos sonhos. Aquelas memórias, você acaba sonhando, vendo coisas, criando coisas. Isso está tudo dentro da memória recordativa e dentro da complexidade que é o ser humano. Isso é a fonte número 1 dos sonhos. Mas também os sonhos não vêm só daqui. Olha esse texto, ó. A fonte número 2 dos sonhos, e aqui é onde tem muito perigo, são as experiências espirituais. Por que as experiências espirituais? Eu acabei de dizer para você, aqui no início, que olha a formação do homem: espírito, alma e corpo. Então, o espírito do homem é o corpo espiritual dele que está no mundo espiritual.
para esse homem se relacionar. Se ele tiver em plena comunhão com Deus, esse homem que é a alma vivente, ele começa a receber informações do mundo de cima, do mundo de Deus, sonhos de Deus, revelações de Deus. Mas se não estiver bem com Deus, ele está vulnerável a ataques espirituais. É por isso que vem as experiências espirituais. Não é só quem está, vamos dizer assim, mal com Deus, não. Às vezes a gente mesmo, estando bem com Deus, podemos sofrer um ataque espiritual durante o sono. Isso eu vou explicar num outro vídeo, os demônios, os seres espirituais que são especialistas nisso. Então está aqui as duas fontes, número 1 e número 2. Pode ser dela mesma, da alma, através da memória recordativa, das ocupações, das ansiedades, ou também do espírito do homem através de experiências. Olha, eu citei uma aqui para você, eu coloquei uma aqui, ó. Mas José, está em Mateus 1, 19 e 20. Mas José, seu esposo de Maria, mãe de Jesus, sendo justo e não a querendo infamar, isso aqui é quando ele soube que ela estava grávida sem ele ter tido relação com ela, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O anjo aparece como? Em sonho. Ou seja, quando ele chega naquele estágio do sono profundo, que aquela ligação do José com o mundo físico vai se rompendo devido o corpo físico estar naquele estado de sono profundo e não mandar mais informações. Então ele começa a se ligar ao mundo espiritual. É o estágio perfeito onde Deus vem ter. Então, falar com o homem, Então o anjo aparece em sonho. Então, não é que ele está tendo um sonho, mas no estado de sonho. Aqui é uma realidade. A linguagem meio complicada às vezes de entender, mas ele está tendo uma experiência. Não é um sonho como vamos dizer assim, se acontecer só no nível da alma, que é só sonho e pronto. Não. O anjo do Senhor veio, Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor e disse para José. Então, mas por que dizem sonho? Porque Deus se utiliza desse estado aqui da alma, né? Que dessa ruptura temporária, vamos dizer assim, desse desligamento temporário, para deixar o homem sensível ao mundo espiritual e ele vir e falar com o homem, né? Assim como também pode vir os pesadelos, e eu vou falar em outro vídeo, se você quiser, você vai ver a parte 2, a continuação disso aí, de pessoas que têm sonhos repetitivos. Você pode estar com algum problema no seu espírito, no corpo espiritual, algum problema, algum tipo de prisão, sofrendo algum tipo de ataque, e os sonhos repetitivos eu vou explicar no outro vídeo, ok? Então, o vídeo completo sobre esse assunto você vai ver depois.